Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, estamos em vias de gravar mais um vídeo. O assunto ainda é o Espírito Santo, mas antes do vídeo propriamente dito no assunto, nós queremos pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho para receber os vídeos e principalmente compartilhe esses vídeos com o maior número de pessoas possíveis. Precisamos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, nós temos visto algumas coisas acerca do convívio diário com o Espírito Santo. Temos visto ultimamente sobre alguns obstáculos para a ação do Espírito Santo que nos impede de ser usado pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos ver que esse conjunto de coisas pode apagar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós já vimos em vídeos passados que o fogo é um dos principais símbolos do Espírito Santo. Nós tivemos alguns exemplos bíblicos sobre isso. E na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, mais exatamente na segunda carta, no capítulo 5 de 2 aos Tessalonicenses, no verso de número 19, o apóstolo Paulo nos dá a seguinte advertência: não extingais o Espírito. Dá outros conselhos, mas como nós estamos tratando acerca do Espírito Santo, nós vamos nos ater a este: não extingais o Espírito. Deixa eu botar uma situação para você rapidamente. Suponhamos que você estivesse em algum lugar, tá? Coloque essa situação na sua cabeça e os seus fósforos estivessem acabados, você não tivesse meio de fazer fogo com facilidade. Ah, pastor, eu pegaria o pauzinho, pegaria a pedra, querido. Tudo isso são técnicas e técnicas exigem treinamento, perdão. E você tem um fogo aceso na sua fogueira lá, mas você não tem mais material, por exemplo, papel, você não tem álcool, gasolina, querosene, você não tem, a não ser a madeira que você usa no dia a dia para queimar no fogo, para cozinhar a sua comida, para aquecer, para clarear. E você não tem mais objeto para fazer fogo, isqueiro, fósforo, mas você tem um fogo aceso. O que você faria prioritariamente com relação a esse fogo? Você o manteria aceso dia após dia, ou você o deixaria apagar? Sabendo que, você deixando esse fogo apagar, você ficaria em total escuridão. E deixando esse fogo aceso, você teria fogo para cozinhar sua comida, para aquecer sua água para banho, se tiver frio. Você teria fogo para aquecer o seu corpo, para espantar os bichos. Você teria um fogo para tudo. Imagina essa situação. Assim, querido, é o Espírito Santo em nossas vidas, tá? E parece que a igreja dos Tessalonicenses, ela era culpada de proceder de modo francamente oposto à igreja de Corinto. Nessa carta a gente pode ler isso. Os coríntios, por exemplo, eles eram tendentes a excessos a respeito das manifestações do Espírito Santo. Só que os cristãos de Tessalônica, eles estavam em perigo de sufocar a toda a operação do Espírito. O Espírito Santo, qual fogo, pode apagar-se por dois motivos essenciais. Eu não sei se você sabe, querido, mas, por exemplo, se você entrar em um lugar fechado mesmo, hermeticamente, e você colocar ali um fogo aceso, nesse lugar, note bem, não entra oxigênio.
Quando você entra, tem ali oxigênio. Aí o que você faz? Você fecha, você bota o fogo aceso ali, vira as costas e fecha o lugar hermeticamente. Por mais que tenha combustível ali, combustível fóssil, gasolina, querosene ou seja o que for, tenha pavio naquele lugar ali e fogo aceso, a falta de oxigênio vai fazer com que esse fogo se apague. Por quê? Esse fogo ele vai consumir o oxigênio que está ali. Então esse oxigênio vai se apagar. Então, a primeira coisa que nós temos que citar aqui com relação aos motivos, o primeiro motivo é o seguinte: por que o Espírito Santo se apaga? Por que o fogo se apaga? Um fogo pode apagar-se simplesmente mediante a remoção do combustível. Você está com o fogo aceso, você retira o combustível daquele fogo. Você está com uma lamparina acesa, você levanta o pavio e joga aquele combustível da lamparina fora. Você bota o pavio, daqui a pouco o fogo se apaga, porque o pavio não vai conseguir puxar, levar o combustível até o fogo para mantê-lo aceso. Esse é o primeiro motivo, falta de combustível, tá? Ou por falta também de lenha, que é também um combustível. Desde o Antigo Testamento, a ordem de Deus era: o fogo, pois, arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote descerá lenha nele cada manhã. Levítico 6,12. E Levítico 6,13 ainda mais longe. Levítico 6,13 diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Qual lenha deve ser posto no fogo? Figuradamente, dois tipos de lenha podem ser colocados no fogo. Primeiro, no fogo espiritual, tá? A nossa consagração é uma lenha maravilhosa para o fogo do Espírito Santo. Primeiro, pela própria experiência, muitas pessoas sabem que lenha encharcada, ao invés de alimentar o fogo, apaga. Mesmo com o cuidado persistente da pessoa interessada, poderá haver apenas muita fumaça, e ao cessar dos assopros, pode apagar-se. Vidas são consagradas, são lenha encharcada. Vidas não consagradas são lenhas encharcadas que resistem ao fogo do Espírito. Mas como é isso, pastor? Por exemplo, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos uma promessa de salvação. Essa promessa de salvação, ela se prende ao fato de que a nova aliança em Cristo Jesus nos tira do mundo de pecado e nos coloca no mundo da salvação, tá? Da obediência a Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porém, a manutenção dessa salvação, ela precisa ser feita periodicamente. Ninguém compra um carro e vive 30 anos com o carro sem levar para fazer manutenção. Uma hora ele vai ficar a pé na estrada. Ninguém que tem o Espírito Santo pode querer que o Espírito Santo fique nele sem que ele faça a manutenção dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, desse Espírito Santo nas nossas vidas. Então, queridos, precisamos consagrar nossas vidas. A nossa consagração a Deus é uma lenha seca. E o segundo é o seguinte: nossos pecados. Por outro lado, podemos admitir que a lenha a ser posta no fogo são os nossos pecados. Como assim? Presta bem atenção. Quando rigorosamente detestamos os nossos pecados, isso é um fato, queridos, que muitas pessoas não se preocupam em falar, porque isso é objeto de estudo. Mas nós estamos falando acerca disso hoje. Por exemplo, nossos pecados, quando odiamos, detestamos nossos pecados, nós condenando-os com a mesma veemência com que a palavra de Deus os condena, nós estamos como a atirá-los no fogo, pois o fogo consome e a obra santificadora do Espírito Santo em nós, a sua ação age em nós na sua ação contra o pecado. Então, esses dois motivos são os primeiros da falta de combustível. O outro motivo
é a falta de oxigênio. Eu falei agora há pouco, o fogo ele não pode continuar aceso se o oxigênio acabar. Isso é científico. A igreja deve criar uma atmosfera apropriada para a operação do Espírito Santo. Apagar ou extinguir dá-nos a ideia de fogo, e o fogo pode apagar-se também por sufocação ou falta do oxigênio necessário para alimentar suas chamas. Quando o Espírito não encontra o combustível da consagração, nem a atmosfera da oração para operar, o fogo então se apaga sem demora. Falamos isso e vamos repetir. O oxigênio é fundamental para a manutenção do fogo. Você presta atenção, o que acontece quando você pega Antigamente existia esse objeto, infelizmente eu não sei o nome dele, mas eu vou chamar de apagador de vela. Era uma hastezinha com uma cuiazinha pequena na ponta, em que às vezes a vela estava alta, então a pessoa com aquela haste descia aquela pequena cuiazinha, tipo um dedal, tipo uma tampinha de refrigerante dessa de rosca, não sei, e jogava sobre o pavio. Amados, o fogo se apagava não era pela pressão do objeto no fogo. O fogo se apagava porque ali parava a circulação do oxigênio e automaticamente o fogo não via outra alternativa a não ser se extinguir. Imagine você, eu já nem falaria só de uma igreja, imagine você viver em um ambiente, em uma casa, em uma sociedade, em um trabalho, não sei, aonde você mora, aonde você vive, aonde não tem oxigênio espiritual, onde não tem oração, onde não tem consagração, onde não tem nada que embase a permanência do Espírito Santo. É muito complicado. O mesmo Deus que disse no passado, veja bem, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, está lá em Levítico 6,13, ele deseja que o fogo do Espírito Santo continue ardendo continuamente no altar das nossas vidas, nos dias maus em que vivemos, onde o fogo arde, o mal não pode habitar. Muitos lares estão desfeitos, muitas relações entre casais estão desfeitas, porque o Espírito Santo não está conseguindo arder no meio dos dois. Muitas igrejas estão partindo para outra sequência, para outro tipo de evangelho, tá? Anátema, como diz o apóstolo Paulo, porque o fogo do Espírito Santo já se extinguiu. Nós sabemos que a proporção do oxigênio, ele depende do ambiente. E onde não há oxigênio, não há vida. Experimente colocar uma planta em um lugar onde o oxigênio é escasso, onde o oxigênio é precário. Essa planta ela vai definhar devagarzinho, ela pode até não acabar se tiver um mínimo de oxigênio, mas ela vai, se ela dá umas folhas largas, ela vai começar a dar folhas pequenas. Você coloca um peixe em um aquário, se você não agitar aquela água por meio de uma bomba, se você não agitar aquela água por meio de algum manual, de um mecanismo manual ou qualquer coisa, aquele peixe vai morrer porque aquela água não vai ter o oxigênio para que passe pelas guelras dele e faça a vida dele continuar existindo naquela água. O oxigênio é tudo, tá? E o oxigênio, ele depende do ambiente. E onde não há oxigênio, não há vida. E nós temos que observar que ainda há mais dois extremos e, consequentemente, são dois perigos que ameaçam a igreja. E eu quero falar nele agora. O primeiro é o fanatismo. O fanatismo é inimigo terrível da ação do Espírito Santo. Como vimos no passado, nós vimos em 1 Coríntios 14, é necessário haver regulamentação espiritual em nossos cultos, em nossas vidas, e assim os trabalhos da igreja poderão ser conduzidos nas normas da decência e da boa ordem.
Esta é, de fato, uma necessidade real a respeito da operação do Espírito Santo na distribuição dos dons. O fanatismo é a expressão da sabedoria e da exaltação que tomam o lugar do Espírito Santo e impede a sua operação no indivíduo ou na sua igreja. O fanatismo faz com que as coisas extravagantes, aberrações, essas coisas, elas ocupem o lugar do mover do Espírito Santo no meio de uma igreja. Uma igreja desavisada, ela pode dar lugar ao fanatismo achando que está dando lugar ao Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar é o formalismo. O que é o formalismo? Veja bem, nem toda coisa está certa e nenhuma delas agrada ao Espírito Santo. A gente vê muitas coisas com fanatismo, a gente vê alguns formalismos. Você quer ver um formalismo, alguma coisa que a gente vê nem no passado? O crente no passado, se não usasse chapéu, não era de Deus. Se não usasse, a mulher não podia botar tesoura no cabelo, a mulher não podia, nada disso. Queridos, a ação do Espírito Santo diverge disso tudo. É claro que tem que haver decência, porém, o fanatismo é um grande mal. Tanto é mais fácil de corrigir do que o fanatismo é mais fácil de corrigir nos dias de hoje. Por exemplo, não devemos esquecer que uma atitude áspera, uma análise crítica a respeito da operação do Espírito pode restringir a sua liberação de ação ou pode constituir sufocação por falta de oxigênio. O Espírito Santo necessita de uma atmosfera onde ele seja bem-vindo e onde haja terreno para ele atuar. Por exemplo, você pode jogar uma semente, um caroço de milho, numa laje de uma casa e vai todo dia ali, olha, você acha que ali vai dar alguma espiga? Você acha que ali vai dar alguma coisa que preste? Não vai dar nada, porque não há campo para ele agir. Então, eu quero terminar advertindo o seguinte, presta bem atenção. Nós devemos estar certos de que o Espírito Santo não nos deixa no momento em que falhamos ou não somos logo rejeitados sumariamente. Isso foi observado no exemplo de Sansão. O Espírito Santo vai nos deixando aos poucos, vai nos dando oportunidade, porque Deus é longânimo. E a nossa conclusão é a seguinte, tá? Há muito, lá nos tempos de Eli, o sacerdote, por causa do pecado, a arca da aliança foi tomada pelos inimigos. A nora de Eli, assustada pela notícia de que a arca fora tomada, agonizante, ao nascer o filho, deu-lhe o nome de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. A arca da aliança, símbolo da presença de Deus, e o Espírito Santo é a realidade da presença de Deus. Vamos nos esforçar para que nós consigamos manter o Espírito Santo em nossas vidas e não deixemos o fogo do Espírito extinguir em nossas vidas, porque isso é o nosso combustível de hoje. Olha só, estamos no momento da graça, o Espírito Santo está na terra nos advertindo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?